Artigo 208. São competentes para aplicação das penalidades disciplinares. 1. O governador, em qualquer caso e privativamente, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 2. Os secretários de Estado e chefes de órgãos diretamente subordinados ao governador, em todos os casos, salvo nos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 3. Os diretores de repartição, nos casos de repreensão e suspensão até 8 dias. Parágrafo 1º. As autoridades competentes para a imposição de penalidade e os chefes de serviço terão competência para aplicar a advertência verbal de que trata o parágrafo único do artigo 199. Parágrafo 2º. Da aplicação de penalidades caberá pedido de reconsideração e recurso na forma prevista no capítulo 6 do título 4. Parágrafo 3º. A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação do funcionário. Artigo 209. Prescreverão: 1. Em 1 ano, as faltas sujeitas à pena de repreensão. 2. Em 2 anos, as faltas sujeitas à pena de suspensão. 3. Em 5 anos, as faltas sujeitas às penas de destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 1º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime, independentemente de instauração de inquérito policial ou do ajuizamento da ação penal. Parágrafo 2º. O curso da prescrição começa a fluir da data do fato punível disciplinarmente e se interrompe pelo ato que determinar a instauração do inquérito administrativo ou de sindicância com caráter punitivo. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de abandono de cargo, que se submete ao prazo prescricional previsto no inciso 3. Parágrafo 4º. Caracterizado o abandono de cargo, a ausência de recusa ao retorno voluntário do servidor ao serviço não configura perdão administrativo tácito, ainda que não tenha sido instaurado qualquer procedimento administrativo para apuração da infração. Artigo 210. A aplicação da pena de suspensão por mais de 15 dias e das definidas nos itens 4, 5 e 6 do artigo 199, será precedida de inquérito administrativo, mesmo quando suspenso o vínculo estatutário por motivo de contratação do funcionário sob o regime da legislação trabalhista. Capítulo 6. Da suspensão preventiva e da prisão administrativa. Artigo 211. A suspensão preventiva até 30 dias poderá ser imposta por qualquer das autoridades mencionadas nos itens 1 a 3 do artigo 208, desde que a presença do funcionário possa influir na apuração da falta cometida. Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo poderá ser prorrogada por qualquer das autoridades mencionadas nos itens 1 e 2 do artigo 208, até 90 dias, após o que cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo não esteja concluído. Artigo 212. Cabe às autoridades mencionadas nos itens 1 a 3 do artigo 208 ordenar, fundamentadamente por escrito, a prisão administrativa do responsável por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda Estadual ou que se acharem sob a guarda desta, nos casos de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos. Parágrafo 1º. A autoridade que ordenar a prisão administrativa comunicará, imediatamente o fato à autoridade judiciária competente e providenciará no sentido de ser realizado, com urgência, o processo de tomada de contas. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não excederá de 90 dias. Artigo 213. O funcionário terá direito à contagem do tempo de serviço correspondente ao período da prisão administrativa ou suspensão preventiva. 1. Quando reconhecida sua inocência, hipótese em que terá direito ainda ao vencimento e à vantagem do exercício. 2. Quando o processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se limitar à repreensão. 3. Quando a suspensão preventiva ou prisão administrativa exceder ao prazo de suspensão disciplinar aplicada. Título 6. Do processo administrativo e sua revisão. Capítulo 1. Do processo administrativo. Artigo 214. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público promover-lhe-á a apuração mediante processo administrativo. Parágrafo único. O processo administrativo compreende a sindicância e o inquérito administrativo. Artigo 215. São competentes para instaurar o processo administrativo o governador, os secretários de Estado e os diretores de repartição. Artigo 216.
A sindicância será instaurada quando a falta funcional não se revele evidente ou quando for incerta a autoria. Artigo 217. A sindicância será procedida por 2 funcionários designados mediante despacho da autoridade que determinar a sua instauração, devendo ser concluída no prazo de 20 dias úteis. Artigo 218. Da sindicância poderá resultar: 1. O seu arquivamento quando comprovada a inexistência de irregularidade imputável a funcionário público. 2. A aplicação da penalidade de repreensão ou de suspensão por até 15 dias. Ou 3. A abertura de inquérito administrativo, nos demais casos. Artigo 219. O inquérito administrativo será promovido por uma comissão composta de 3 funcionários, designada pela autoridade competente. Parágrafo 1º. Ao designar a comissão, a autoridade indicará dentre os seus membros o presidente. Parágrafo 2º. Mediante portaria, o presidente da comissão designará um servidor público de preferência seu subordinado, para exercer as funções de secretário. Artigo 220. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não deve exceder 60 dias úteis, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 221. Se, nos prazos estabelecidos no artigo anterior não for concluído o inquérito, considerar-se-á automaticamente dissolvida a comissão, devendo a autoridade proceder à nova designação na forma do artigo 219. Artigo 222. Os membros da comissão, se necessário, ao andamento do inquérito, ficarão dispensados do desempenho das atividades normais dos cargos ou funções. Artigo 223. Se o funcionário designado para constituir a comissão tiver motivo para dar-se por suspeito, declará-lo-á, em ofício, a autoridade que o tiver designado dentro de 48 horas, contadas da publicação do ato ou portaria de designação. Parágrafo 1º. Considerar-se-á procedente a arguição, quando o funcionário designado demonstrar ser parente, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, ou alegar ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos indiciados. Parágrafo 2º. Procedente a suspeição, a autoridade designará nova comissão substituindo o funcionário suspeito. Parágrafo 3º. A improcedência da suspeição será imediatamente comunicada ao funcionário e o obrigará a participar da comissão.